Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o vereador de Natal do Partido dos Trabalhadores, Hugo Manso. É o convidado de hoje do nosso Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar? É muito fácil, muito simples. Basta mandar a sua mensagem através de mensagem de texto ou mesmo WhatsApp para o 999827916 e interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Então participe, faça essa interação ao vivo, construindo o Boa Tarde Cidadão conosco aqui na Band Natal. E está em discussão no Congresso Nacional, Câmara e Senado, a reforma política. E dentro dessa discussão, como sempre, aquelas velhas gambiarras. Não se faz, de fato, literalmente, uma reforma política como a nação brasileira espera. Infelizmente, nós sabemos que alguns remendos ou arremedos acontecem nessas reformas que são propostas pelo Congresso Nacional. Ora partindo da Câmara, ora partindo do Senado, cada um com dezenas de propostas para juntar a um processo só, para a votação final, onde há muitas controvérsias e muitas divergências. E nós observamos também que foi colocado nesse projeto de lei número 75 de 2015, dentre outras coisas, o projeto de lei ele estabeleceu, por exemplo, a proibição de doação de empresas a campanhas eleitorais e criou novas regras para a participação dos candidatos em debates televisivos. O projeto também criou cláusulas de barreira para partidos políticos, o que pode ser motivo de polêmica entre os deputados. Ainda está a própria criação também do próprio PL, novo partido, que aqui no estado do Rio Grande do Norte seria certamente teria uma influência de bastidores a partir do próprio governador Robson Faria. Seria como um partido aliado que já nasceria ao lado do próprio governo, agregando alguns membros da própria Assembleia Legislativa que desejam mudar de partido, alguns vereadores de Natal e também vários prefeitos que devem sair e mudar seus partidos, os prefeitos, vereadores ao longo de todo o estado do Rio Grande do Norte, como também aqueles que deverão tentar postular mandatos no próximo ano, para prefeito, vereador e também vice-prefeito das diversas cidades do país. E ainda está havendo algumas controvérsias, algumas divergências, na verdade, entre esse projeto que está sendo discutido. Passa pela Câmara Federal, também passa pelo Senado, e algumas divergências entre as duas casas legislativas podem fazer com que alguns detalhes sejam sepultados. Não sei se passa, por exemplo, a questão do financiamento, do fim do financiamento privado das campanhas, que coloca-se, inclusive, até para se defender o financiamento público, coloca-se como um dos malefícios das campanhas eleitorais que proporcionam o velho Caixa 2, que é realmente a origem de corrupção dos tempos do Mensalão, dos tempos também já recentes agora do Petrolão, Operação Lava Jato, mostrando essas doações ilícitas de campanha. Mas, na verdade, uma coisa não justifica a outra. Não é porque no financiamento privado existe o Caixa 2, existem algumas burlas à lei, que o financiamento exclusivamente público vai coibir, combater todo esse tipo de coisa. Ou seja, nós vamos colocar mais dinheiro público para político fazer campanha? É isso que o Congresso Nacional quer aprovar? Realmente fica muito complicado aceitar esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, há uma tendência muito forte na Câmara e Senado para que isso seja aprovado, excluindo o financiamento privado de campanha. Aí o pessoal fala, mas com financiamento público, apenas público e não privado, porque na verdade o problema não é o financiamento privado, é o Caixa 2 do privado, que é um dos grandes malefícios, que vem do privado, vem de vários outros setores. Mas aí nesse caso nós observamos como é complicado e difícil, porque o pessoal justifica, mas agora vai ter fiscalização, se um candidato tiver um carro de som, o outro tem 10, como é que ele conseguiu os 10? Mas por que essa fiscalização já não existe hoje? Se o Caixa 2 existe hoje, não, mas aí os TREs do Brasil inteiro vão funcionar, a Justiça Eleitoral vai ficar atenta. Por que não fica atenta hoje? Então, uma coisa não justifica a outra. Não é porque existem essas brechas e o Caixa 2 através do sistema privado que vai se justificar que se coloque cada vez mais dinheiro público que sai da educação, que sai da saúde, que sai da segurança pública tão fragilizada no país e também de projetos importantes, Minha Casa Minha Vida e tantos outros, que vai se jogar esse dinheiro agora para financiar campanha política. Realmente, o custo pode sair muito alto para os cofres públicos, que na verdade significa dizer que os custos poderão sair muito altos para os nossos bolsos, Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com Boa Tarde Cidadão, conversando com o vereador de Natal, Hugo Manso, do Partido dos Trabalhadores. Até já.
O Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte tem o compromisso de democratizar o acesso à capacitação e à qualificação para o mercado de trabalho. Através do SENAC, realiza palestras e workshops gratuitos com o objetivo de disseminar o conhecimento em diversas áreas da formação profissional, adicionando ao currículo dos potiguares novas perspectivas. Entre as opções, há palestras nas áreas de meio ambiente, gestão e negócios, gastronomia e segurança. Ao final, todos os participantes recebem certificado. Disque SENAC ou acesse o site da instituição e se informe quais as próximas datas. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o vereador de Natal, Hugo Manso, do Partido dos Trabalhadores. E você que nos acompanha pode participar e interagir conosco. Basta mandar a sua mensagem de texto ou mesmo WhatsApp para o 999-827916. Vereador, seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Novo visual. Pelo menos para mim é novo. Né? Prazer tê-lo conosco no nosso programa, vereador. E eu gostaria que inicialmente você pudesse compartilhar com os nossos telespectadores, né? Afinal de contas, em que parte está a novela da licitação do sistema de transporte coletivo na cidade de Natal? Eu mesmo confesso que já estou perdido, não sei mais onde é que de fato meio que ping-pong, né? Agora há pouco, no programa anterior, estava vendo o vereador Franklin, presidente da Câmara, sendo questionado quanto a uma provocação, digamos assim, do prefeito da cidade, dizendo que, diante da legislação que a Câmara votou, a tarifa terá que subir. Ora, nós votamos uma legislação pautada num debate franco com a sociedade, com os interessados que vieram à Câmara e com os técnicos da Prefeitura. É fato que nós melhoramos o padrão. Nós não melhoramos, nós criamos um padrão para o transporte coletivo de Natal que não tem. Então, nós estabelecemos uma idade máxima dos veículos, estabelecemos uma idade média para a frota, definimos que a frota deva, ano a ano, se modernizar. Então, no primeiro momento, o investimento inicial será algo entre 10% e 20% da frota que precisará ser, de fato, renovada. E esse impacto não é tão significativo assim. Os permissionários, que são os proprietários dos alternativos, estiveram a cada passo acompanhando, eles próprios que propuseram que o veículo fosse com ar-condicionado, fosse com piso rebaixado, que tivesse o motor traseiro. Esse veículo é, fato, um pouco mais caro, mas todos eles são comprados com financiamento de até 5 anos, então há toda uma diluição desse valor. A questão da tarifa reduzida, da gratuidade para o idoso, foi amplamente negociada. A Prefeitura, através da sua mensagem, propunha 65 anos. O Estatuto do Idoso prega 60 anos como a idade máxima. O vereador Frank foi o autor dessa emenda dos 60 anos, mas nós terminamos por negociar, havendo uma redução gradativa. No primeiro ano sai de 65 para 64 anos, no segundo 63, até chegar aos 60 anos, de forma que todo o impacto financeiro possa ser absorvido ao longo de pelo menos 5, 10 anos, no caso da modernização dos transportes. A licitação, portanto, ela pode perfeitamente ser realizada mantendo os valores atuais. A cidade está sentindo agora, com uma simples faixa azul na Hermes da Fonseca, na Salgado Filho, o veículo já anda um pouco mais rápido. Então nós temos, e foi apresentado durante todo o debate,
um conjunto de sugestões para melhorar o sistema de transporte da cidade sem nenhum impacto econômico considerável. É só você fazer algumas inflexões, algumas mudanças, sinalização no piso, sinalização chamada de horizontal, o corredor exclusivo, retirar ou melhorar a sincronia de alguns semáforos. Isso dá mais fluidez. Ao dar mais fluidez, o mesmo ônibus com o mesmo operador, com o mesmo combustível, que ao invés de fazer, digamos, 6 ou 7 viagens, ele fazendo mais uma viagem, ele já agrega novos valores e facilita a vida dos usuários. Então, o impasse, digamos assim, é muito mais por parte do prefeito de Natal, que mandou o projeto de lei, nós votamos, ele vetou, depois foi negociado. Quer dizer, é uma insegurança imensa que o prefeito Carlos Eduardo promove para a cidade, uma insegurança jurídica para os empresários, para os investidores, e ele próprio, os seus assessores, sua equipe, solta o boato de que a licitação vai dar deserta, e em dando deserto, ou seja, nenhuma empresa se interessando, ele possa fazer algum tipo de convite para fazer algo ao seu critério. Nós achamos isso ruim, achamos que a cidade não merece. Poderia parecer que há algo combinado nessa história, vereador? Fica um pouco isso no ar, Robson, fica um pouco isso no ar, porque nós acreditamos que diante de uma crise, os empresários estão precisando... Concorrência serve para baixar preço. Para baixar preço. Como é que se vai justificar que vai aumentar? Nós estamos vendo que não é apenas o mercado de Natal. Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, Extremóis, são cidades que estão precisando modernizar seu sistema de transporte. Macaíba está realizando, já pelo menos a gente tem visto a publicidade em televisão. Então, o empresário que vier investir aqui, não existem apenas os atuais empresários, as atuais empresas. Nós temos empresas, nós temos grandes cooperativas de operadores de sistema no centro-sul do país, nós temos empresas fora de Natal, ou até empresários de outros ramos podem buscar o investimento nessa área. O que precisa é que a licitação seja inteligente, que ela possibilite, são 800 ônibus e mais 178 mini ônibus ou midi ônibus, os carros menores. Então, essa licitação pode ser feita em lotes menores, porque se você fizer lotes de acima de 200 veículos, 300 veículos, você impõe a necessidade de uma empresa mais consolidada, mas você pode fazer uma licitação com lotes menores, lotes de 50, lotes de 80 veículos. É possibilitado pela legislação a formação de consórcios. Então, eu posso montar uma empresa, você montar uma outra e uma terceira pessoa montar uma empresa, nós nos consorciarmos. Seria democratizar a participação? Democratizar, eu acho que na medida em que puxar para um número menor de veículos por lote, porque a licitação ela é feita por lote. Então, você pode fazer um lote para 50 veículos, por exemplo, são 800 veículos, você pode fazer 8 lotes de 80, de 100, ou 10 lotes de 80, que permitem empresas menores, com menor investimento, participarem do processo. Há alguma conversa que fala que eles fariam só 2 grandes lotes, cada lote com 400 veículos. Isso impõe um consórcio de empresas muito forte, o que de fato cria dificuldades. Então, me parece que o prefeito e a sua equipe deva procurar maneiras de facilitar, de simplificar a vida na cidade. Não de direcionar, né? Nem de complicar e dificultar. Vereador, temos aqui algumas participações de telespectadores. Vou propor um ping-pong aqui com resposta rápida. Vamos lá. Já que eu falei nesse tema com relação à lei. Então vamos lá. Um abraço para Delson do Lagoa Salgada, que nos acompanha. Deixa eu ver aqui a participação do Alexandre da cidade satélite aqui em Natal. Ele gostaria de saber do vereador Hugo Manso se o PT vai mesmo lançar Mineiro como candidato em 2016 e se ele acredita que o PT vai conseguir reverter o quadro antipetismo em Natal. Olha, essa ideia do antipetismo é algo que está sendo muito, digamos assim, construído, muito difundido em redes sociais, pela grande imprensa, e de fato nós estamos enfrentando isso no dia a dia. Nós estamos mostrando a nossa história de vida, o nosso compromisso, o que Mineiro tem feito nessa cidade desde quando foi vereador, a deputada Fátima Bezerra, deputada estadual, depois deputada federal, agora ministra, eu como vereador, como professor do Instituto Federal, como militante que sou há muitos anos nessa cidade, nós temos uma história, nós temos uma contribuição para com a nossa juventude, para com a nossa cultura, para com os temas, os grandes temas da cidade. E nós vamos fazer esse debate passo a passo. Quanto à candidatura propriamente dita, é óbvio que somente na
convenção, somente no período oportuno, o partido definirá. Nós estamos trabalhando a perspectiva de construir um projeto para 2016 que faça essa crítica à administração de Carlos Eduardo, que nós achamos que é uma administração que não tem conseguido inovar, não tem conseguido dialogar com os grandes temas, que é o problema do engarrafamento, a cidade paralisada, o tema da violência sobre a nossa juventude. Vereador, e trazer isso num projeto de governo. Mais participação dos telespectadores. O Jefferson Andrade, vice-presidente do Conselho Comunitário do Jardim Brasil, na Zona Norte de Natal. Aqui em nossa comunidade, a única avenida que temos pavimentada, onde passam ônibus, está parecendo uma tábua de pirulitos com tantos buracos. A operação Tapa Buracos só existe na Zona Sul do Natal. Aqui, nem maquiagem, nem asfalto. Já chamamos aqui o prefeito Avon de Natal. Um abraço para Jefferson. Hoje pela manhã eu estive no Centro Dom Bosco, que é uma iniciativa da congregação salesiana, lá no Gramoré, e tive a oportunidade de circular parte da Zona Norte. Fui na comunidade do Aliança, fiz uma visita a um trabalho comunitário que é feito com esportes, e de fato, não só lá aonde Jefferson se refere, ali próximo a Moema Tinoco, próximo ao cemitério do Pajuçara, mas nós vemos em praticamente toda a Zona Norte uma situação muito difícil. A cidade está se deteriorando, a cidade está sofrendo, necessidade de inúmeras manutenções em praças, em quadras de esporte, as próprias escolas municipais carentes de manutenção, e nós sentimos assim uma certa paralisia administrativa nesse momento. Pergunta aqui do nosso telespectador Valnei do Solidariedade 2. Ele gostaria de saber do vereador por que os políticos ligados ao PT aqui no estado e no município não assumem que foi o PT que deixou o nosso país na situação em que vivemos. Porque não é verdade. A situação que o país vive hoje é uma situação decorrente de uma crise econômica internacional, e é necessário, eu não sei a sua idade, meu companheiro, mas é necessário fazer uma reflexão do que era a realidade brasileira há 15 anos, há 20 anos atrás. O que foi o incremento que o Partido dos Trabalhadores, após a vitória de Lula, trouxe na educação brasileira. No programa Minha Casa Minha Vida, no programa Mais Médicos, não sei onde você mora, meu companheiro, mas onde muitas e muitas pessoas moram, não havia um único médico para fazer o programa Saúde da Família. Hoje temos, com dificuldades, com muita polêmica, há uma polêmica imensa em torno de muitas das iniciativas, mas é fato que o crescimento urbano, que é o crescimento da qualidade de vida, é fruto de um esforço de inversão de prioridades, de investimentos, que foi promovido após a vitória do presidente Lula, em particular nesses últimos 12, 13 anos. Estamos conversando com o vereador de Natal, Hugo Manso, do Partido dos Trabalhadores. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltaremos conversando com os telespectadores também, que estão mandando muitas perguntas, e falando sobre a atuação parlamentar do vereador. Até já. O Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte tem o compromisso de democratizar o acesso à capacitação e à qualificação para o mercado de trabalho. Através do SENAC, realiza palestras e workshops gratuitos com o objetivo de disseminar o conhecimento em diversas áreas da formação profissional, adicionando ao currículo dos potiguares novas perspectivas. Entre as opções, há palestras nas áreas de meio ambiente, gestão e negócios, gastronomia e segurança. Ao final, todos os participantes recebem certificado. Disque SENAC ou acesse o site da instituição e se informe quais as próximas datas. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Aniversário Nordestão promoção, maior promoção Aniversário Nordestão. Mamão Formosa Delícia, quilo 1,59. Morango bandeja 300 gramas, 3,99. Banana prata ou pacovan, quilo 1,99. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria.
Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o vereador de Natal, Hugo Manso, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, eu gostaria que você pudesse responder mais algumas perguntas que estão chegando de telespectadores. Vamos lá para algumas participações. A participação aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá, tanta gente chegando aqui, quando vai abrir uma pergunta, chega outra. Vamos lá, boa tarde. Pedro Neto deseja sucesso para o vereador Hugo Manso por sua atuação. Participação aqui, deixa eu me ver. Como o vereador quer transmitir credibilidade e confiança defendendo o PT desta maneira, ele concorda com as roubalheiras do PT? O Evandro Carvalho... É óbvio que nós não concordamos, minha posição é pública, acho que quem errou deve ser devidamente responsabilizado. O que nós não podemos é fazer uma generalização e afirmar que todos os políticos são iguais, que todos cometem falcatruas e, em particular, é o PT quem inventou problemas na gestão, foi o PT quem fabricou. Isso não é verdade. As pessoas precisam, de fato, fazer uma observação. Acho que nós temos que eliminar o ódio no trato com a política, assim como com a cidadania, assim como com a vida urbana. A cidade vive hoje um clima extremamente agressivo, impressionante a falta de tolerância do trânsito. De fato, há que se ter muito cuidado com o radicalismo dos dois lados, né? Nós sabemos que, em alguns momentos, parece que as eleições não terminaram. Tem um lado e um outro, né? Um lado do PT, um lado contra o PT, e dos dois lados existem alguns radicais que, às vezes, ficam em discussões intermináveis, mas eu acho que o bom senso deve prevalecer de ambos os lados. Veja só, eu acredito, Robson, que nós temos que fazer uma reflexão mais isenta possível, à luz dos fatos que nós temos. Ora, você que é estudante universitário, você não identificar a mudança radical que aconteceu nesse país nessa última década, de acesso, de possibilidades, de interiorização do curso de medicina no Rio Grande do Norte, a expansão da rede federal do IF. Éramos 2 escolas, uma em Natal, outra em Mossoró. Hoje somos 20, em praticamente todos os municípios médios e grandes do Rio Grande do Norte. Só em Natal são 3 institutos. Há um investimento espetacular. Você passa em Lages, são 60 professores, 40 técnicos administrativos, alguns servidores terceirizados, um volume considerável de estudantes, além de uma construção física que lá foi colocada. Isso modifica o perfil da cidade. Angicos mudou com a Universidade Federal Rural. Paulo dos Ferros tem IF, tem Universidade Federal Rural, com prédios belíssimos, com uma dinâmica social. Mais de 30 municípios levam os estudantes a Paulo dos Ferros para o IF. Então, isso é uma mudança que não tem retorno. São servidores públicos concursados, com faixas salariais bem razoáveis, com mestrado, com doutoramento, pessoas jovens assumindo o trabalho acadêmico, fazendo extensão, fazendo pesquisa. É uma outra realidade, oferecendo à sociedade um novo profissional qualificado que irá, de fato, impactar a economia desse estado nas mais variadas áreas. Parelhas, Currais Novos, Santa Cruz, Macau, João Câmara, Ceará-Mirim, Parnamirim, Paulo dos Ferros, Apodi, todas essas cidades têm esse instituto. A UFES era uma universidade isolada, ESAM, em Mossoró, Universidade de Agronomia. Hoje é uma universidade com capilaridade. O programa Minha Casa Minha Vida, é só ir a Extremóis, é só ir a São Gonçalo do Amarante para ver o boom de construção civil, empregando pessoas, gerando riqueza. Agora, reconhecer que há erros na política, isso é fato e nós precisamos de mais tempo para fazer esse debate. Agora, não dá para fazer essa simplificação. Você é do PT, não presta. E o que é que você vai pôr no lugar, meu companheiro? Como é que nós vamos conduzir a vida urbana? Quem é que vai administrar a nossa cidade? Quem é que vai administrar o Estado? Vereador. Nós temos uma contribuição importante e temos que enfrentar o debate. Temos aqui um monte de participação do público, não vai dar tempo de fazer todos, mas nos fale rapidamente, vereador, sobre o que é o projeto do Ecosol, que sofreu um veto do prefeito Carlos Eduardo. Ecosol digamos assim, a abreviação da economia solidária. Então, é uma prática de grupos, de associações, de cooperativas que se organizam e
o Rio Grande do Norte contraiu um financiamento importante ainda no governo anterior, e está sendo executado agora pelo governador Robson, que chama-se o RN Sustentável. E dentre as cláusulas com o Banco Mundial, que é um financiamento, exige que os municípios, para poder aportar alguns recursos para a área da economia solidária, para o artesanato, para os pequenos produtores, para os agricultores familiares, que o município tenha um conselho municipal que exerça o controle social, que exerça a fiscalização. Nós propusemos para Natal que não havia esse conselho, aprovamos na Câmara, achávamos que seria aceito, mas a Prefeitura vetou, alegando vício constitucional. Nós pedimos para que eles enviassem, então, um modelo produzido pelo próprio Executivo, mas mais de 3 meses que o veto está na Câmara, nós resolvemos colocar na pauta, deverá entrar logo mais, e nós pretendemos derrotar o veto, derrubar o veto, para poder constituir esse conselho e permitir o acesso das comunidades em Natal a esses recursos. Vereador, rapidamente para finalizar, dá tempo? Respondendo com sim ou não, vereador. Aqui o Avelino de Parnamirim pergunta se você acredita que Lula sairá novamente candidato a presidente da República. Eu acredito que se ele tiver saúde, se o movimento e o processo permitir, ele poderá sair sim e muito forte. Obrigado, vereador Gumans, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Eu é que agradeço. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Muita pergunta não deu para responder, mas um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, de volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola.